Lucius é um jogo de terror barra aventura, barra investigação, barra stealth, barra muitas outras coisas, ou pelo menos ele tenta ser isso tudo, desenvolvido por um estúdio indie finlandês chamado Shiver Games, e lançado exclusivamente para PC. Esse estúdio literalmente só fez jogos de Lucius, o Lucius 1, 2, 3 e o The Make. Nele a gente controla um moleque de 6 anos chamado Lucius, que no seu aniversário de 6 anos, no dia 6/6 de 1966, descobre que ele é filho de Lúcifer, do capetão lá. Lúcifer então fala que o Lucius tem capacidades que outras pessoas não têm, como telecinese e controle mental, e com esses poderes ele vai ter que exterminar todo mundo da casa dele. Por quê? Porque ele é o filho de Lúcifer. Acabei de falar, o anticristo e tal. Lucius é um exemplo claro de jogo ruim barra medíocre que ficou muito popular por causa da internet. Vários youtubers fizeram gameplays e séries de Lucius na época que o jogo foi lançado. Isso é algo super comum de ver hoje em dia, jogos ruins de terror sendo lançados e ficando super populares. É por isso que tem 7 Garten of Banban lançados hoje em dia. Talvez eu esteja sendo até um pouco duro chamando o jogo de podre, mas bom ele não é, de jeito nenhum. Se você assistir YouTube em 2012, você conhece Lucius. Você pode nunca ter jogado, pode nunca ter nem visto uma gameplay que você se lembre, mas você conhece aquele molequinho esquisito da capa. Muito youtuber jogando, muita view, muitas vendas. Se não fosse o YouTube ser algo popular em 2012, o Lucius ia ser só mais um jogo que ia ser lançado, ninguém ia comentar, ninguém ia saber que existe, e assim ficaria. Tá, mas se o jogo era tão ruim assim, por que ele fez tanto sucesso? Bom, a régua naquela época não era tão alta, e também porque o jogo tem uma premissa muito legal. Você não tá jogando um jogo em que você tem que proteger o mundo do anticristo, você tem que proteger o mundo do mal, você é o mal. Mas bom, é só isso que o jogo tem, premissa. Isso é muito complicado, porque bom, quando você vai com muita expectativa para algo, você acaba se decepcionando. Ainda mais falando de um estúdio indie em 2012. Hoje em dia é super comum você ver jogos indies sendo lançados e sendo super fodas e super complexos, mas naquela época não era bem assim. O termo indie não era tão conhecido assim. A gameplay de Lucius gira em torno dele pegar objetos, levar para lugares específicos e falar com NPCs. Realizando esses objetivos, você vai lá, elimina um alvo do Lucius e é só isso. É essa a gameplay do jogo. Você tem uns poderes que você pode usar sim, mas são em momentos específicos. Você não pode usar eles livremente por aí, porque, bom, esse é um jogo que você tem que fingir que é do bem. Você tem que fingir que você não é o anticristo que tá na casa. Você tem que fazer as coisas com segurança, escondido, e o jogo ser bugado não ajuda muito. Eu morri várias vezes porque simplesmente um personagem me via através de uma parede. Vira e mexe, você tem uma side quest que você não precisa fazer, mas você pode pegar um item X e levar até o NPC X. Mas isso é a mesma coisa, é só gameplay repetida. É só mais tempo de você andando e se perdendo por aquela casa gigantesca. E o jogo ele não é direto com o que você tem que pegar, onde você tem que encontrar e para onde você tem que levar. Então você fica muito tempo perdido, sem saber o que fazer, como fazer e para que fazer. E essa é uma das principais reclamações que eu tenho para Lucius. Se você for olhar no YouTube, tem gente zerando esse jogo em menos de 3 horas. Ele é um jogo muito curtinho. Mas graças a esses problemas que eu falei até agora, você fica perdido, estressado e sem saber o que fazer. Também não ajuda o fato de que da primeira vez que eu abri o jogo, ele tava muito escuro. Eu não conseguia enxergar as portas para onde eu tinha que ir. O jogo é labiríntico. Você tem um mapa que é ruim, e você tem uma casa gigantesca, uma mansão gigantesca. E já que eu não conseguia me encontrar porque tava tudo escuro, eu perdi muito tempo. Cara, foi 1 hora pra eu conseguir matar o primeiro personagem, depois do tutorial. 1 hora, porque eu não conseguia me encontrar. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Já rodei essa casa inteira. E onde é que eu tinha que ir? Era um lugar onde tem uma porta que estava basicamente preta a minha tela. Eu não conseguia enxergar. A minha tela estava preta e tinha uma porta lá escondida. E tu sabe por que não existe flor preta? Eu já tava estressado com aquilo tudo, tipo, pelo amor de Deus, por que o jogo tá tão escuro? Isso não é um jogo de jump scare. Um demônio não vai pular na minha cara. Eu sou o demônio do jogo. Por que eu não consigo enxergar? Mas depois que eu fechei o jogo e abri de novo, isso tudo se resolveu, então tá tudo certo. Mas olha, te dizer que tava melhor quando tava tudo escuro, viu? Porque, meu Deus, jogo feio do caramba. Eu sei que foi feito por uma empresa indie em 2012, mas esse aqui parece que foi lançado em 2006, sei lá. Sabe o que foi que lançou em 2012? Assassin's Creed 3, Far Cry 3 e Sleeping Dogs. Não dá pra tu olhar pra Lucius e olhar pra esses outros jogos e pensar, oh meu Deus, vou jogar Lucius, esse jogo de massinha de modelar. Lucius cabeça grávida, feio pra cacete também. Eu entendo que ele é o filho do capeta, eu entendo que ele é o anticristo feio daquele jeito. Faz sentido, né? Não sei como é que os pais dele não perceberam isso antes. E o fato dele não ter nenhuma expressão facial não ajuda também. Caraca, o moleque ficou o tempo todo assim. Lucius vai matar alguém. E quando os personagens têm expressão facial, era melhor que eles não tivessem. Olha que legal, porque é tudo muito feio. A boca não mexe direito, a cara não mexe direito, eles andam parecendo um zumbi. Meu Jesus Cristo. É tudo muito estranho, travado e... Nossa, feio, 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 feio. Mas só eu sendo hater, tá? Isso aí dá pra você relevar. É um jogo antigo, é um jogo de empresa indie. Tá tudo certo. Relaxa, dá pra jogar.
Na noite de 6 de junho de 1966, nasce Lucius Wagner. Enquanto isso, um cultista satânico realiza um ritual, fazendo com que uma figura sombria chegue ao quarto onde Lucius nasceu. Apesar dos pais de Lucius serem Nancy Wagner e Charles Wagner, o seu verdadeiro pai é Lucifer. A história de Lucius é bem simples, a gente vai eliminando o pessoal da casa onde ele mora, liberando novas habilidades e finalizando o jogo. Existem algumas subtramas e tretas, mas nada super importante. O jogo começa com Lucius comemorando seu aniversário de 6 anos. Após as comemorações, ele vai até a cozinha com a empregada Mary. Antes de dormir, Lucifer então vê a presença de Lucifer aparecendo na cozinha. Ele começa a se sentir meio estranho. Lucius então pega um cadeado, tranca Mary no freezer, aumenta a temperatura, fazendo assim a sua primeira vítima. Hello? Somebody let me out! Mais tarde, Lucifer visita Lucius no quarto dele e dá algumas dicas. Já que Lucius trancou a mulher no freezer, é melhor tirar o cajado de lá, né? Então é isso que a gente faz eliminando as provas. O Diabão vai servir como personagem de apoio no jogo. Ele dá dicas, ajuda com tutoriais e libera novas habilidades. A segunda vítima é o Gene, um amigo do pai de Lucius que adora fumar um cigarrinho. Mas já que Lucius não gosta dele e o cigarro deixa ele com dor de cabeça, então vamos lá matar esse safado. O primeiro passo é roubar o isqueiro dele, fazendo com que ele tenha que ir até a cozinha para acender o cigarro na boca do fogão. Lucius então rouba a chave de fenda do faz-tudo da casa e afrouxa a mangueira de gás. Quando o gênio vai lá acender o cigarro dele, a boca do fogão explode, matando assim o fumante. Bom, ou era Lucius ou era o câncer, né? O terceiro a se lascar é o Faz-Tudo Ivor, o cara que a gente acabou de roubar a chave de fenda. Ele é um cara que tá sempre bêbado e andando pela casa. O plano de Lucius então é ir até onde ele tá, roubar a ferramenta dele, uma chave, ir até o piano da casa, afrouxar os parafusos das pernas e quando o Ivor for lá consertar o piano, derrubar o piano em cima dele. Mas o estranho é que quando o Ivor vai lá fazer isso, o Lucius simplesmente levanta o piano com o poder dele de telecinese e mata o Ivor. Então, para que afrouxar as pernas, eu não sei. Ele consegue levantar um piano, mas não consegue soltar as pernas com o poder da mente? Beleza, né? O próximo é Jed, o açougueiro da casa. Família rica do caramba, né? Tem um açougueiro particular. A morte dele é a mais gore até aqui, pelo menos na minha opinião, porque basicamente a gente parte a cabeça dele ao meio com uma serra. E o Lucius não para. A próxima vítima é Agnes, a governanta da casa. O Lucius sai do quarto à noite escondido dos guardas e pega um veneno de rato para colocar na comida dela. E essa parte é muito complicada porque é uma parte stealth. Você tem que sair escondido à noite e não deixar que ninguém te encontre. Só que a mãe do Lucius e pessoas na casa estão acordadas, então é muito difícil. E não ajuda o fato do jogo fazer com que os personagens consigam ver o Lucius através de paredes. Eu morri várias vezes porque a mãe do Lucius não parava de encontrar ele. Lucius, what are you doing up? Go back to your bed right now. Matando Agnes envenenada, o Lucius libera a habilidade de controle mental. Todas essas mortes aconteceram num tempo de alguns meses. Então, chega o Natal. Na noite de Natal, tá na hora de continuar com a matança. Então, o próximo de base é o mordomo da casa, que é empalado com estaca de gelo. Durante todas essas mortes, o detetive McGuffin tá tentando descobrir o que é que tá acontecendo. Vários crimes esquisitos, aparentemente acidentes, todos na mesma casa, no mesmo local e em pouco tempo de diferença. O pai de Lucius está concorrendo a uma eleição, ele não quer toda essa atenção negativa pra casa dele e essas mortes não estão ajudando. A Jovita, que é a empregada que levava comida pra Agnes, é uma grande suspeita da morte da mulher. E a Jovita tinha uma fé com o tio de Lucius, o Tom. Porém, o tio de Lucius tinha muito amor pra dar, então ele ficava de gracinha com a outra empregada também. Lucius tira uma foto do tio dele com essa outra empregada e coloca a foto no quarto da Jovita. Ela fica tristinha, coitada, e vai pra sacada chorando. Nesse momento, o Lucius usa o poder dele de controle mental e faz a Jovita pular.
Depois de matá-la, o Lucius coloca o cadeado, usado na primeira morte, e o veneno de rato no quarto da Jovita para incriminá-la. O tio de Lucius, o Tom, que já era alcoólatra, entra na depressão e Lucius aproveita a oportunidade para envenená-lo, usando um frasco que ele encontrou numa sala escondida atrás da adega de vinho da mansão. Sala bem esquisita, parece um lugar de um ritual satânico. It's you. You did this! You little shit! You did it all! You... O detetive, então, sem saber o que fazer, visita um padre e pede pra ele ir até a mansão pra, sei lá, benzer, fazer alguma coisa lá. Lucifer faz uma outra visita a Lucius e o concede a habilidade de apagar memórias. Eu acho que eu não preciso explicar pra que serve isso, né? A próxima vítima, então, é o jardineiro Antônio, que tem a cabeça estralhaçada por um cortador de grama. Lucius usa o poder de telecinese e controle de mente pra acabar com ele. Charles, o pai de Lucius, e Fabius, o avô dele, discutem sobre os acontecimentos e quando o padre chega na casa, Fábio o expulsa. Mais tarde, um jornalista invade a casa para encontrar respostas, mas Fábio o encontra, desacorda e o esconde no santuário. Lucifer então ensina a Lucius a habilidade de combustão. Agora Lucius finalmente pode se defender sozinho. Nesse meio tempo, Fábio descobre sobre as coisas que Lucius andou fazendo e o leva até o santuário. Aqui a gente descobre quem é aquela pessoa no começo do jogo que estava fazendo aquele ritual esquisito. Era o avô de Lucius, o Fabius. Ele fez esse ritual pedindo fama e dinheiro para ele e a família dele. Então chegou a hora de Lucifer vir e cobrar ele por esses pedidos, utilizando Lucius para matar todos os membros da família dele. Fabius quer fazer um outro ritual usando o jornalista para deixar Lucius mais forte, mas Lucius não quer isso e acaba matando o avô com uma adaga. O jornalista então acorda e tenta atacar Lucius, só que acaba sendo derrotado pela habilidade de combustão. Charles, o pai de Lucius, encontra um livro que detalha todos os rituais satânicos que o seu pai andava fazendo. Ele tenta teorizar de que o Lucius foi amaldiçoado com o resultado dessas ações, tenta falar com a Nancy, a esposa dele, mas ela não acredita não. Lucius então usa seus poderes de controle de mente e faz o seu professor se finalizar usando uma arma que ele pegou do cofre do pai, o moleque tá apelão, e no seu aniversário de 7 anos, sim, tem 1 ano de matanças do Lucius sem ninguém saber que ele fez isso, ele se presenteia com a morte de uma empregada. O pai do Lucius está quase enlouquecendo e ele fala com o detetive sobre a maldição e sobre o Lucius, sobre o seu pai, mas o detetive diz que foi só tudo um acidente e segue a vida. O próximo é jogar no Vasco o motorista da casa. Lucius faz ele cheirar um pano com solvente usando o controle mental, o desmaia e o faz morrer asfixiado com os gases que saem do cano da descarga. O detetive então aparece e culpa o mecânico Will pela morte. O prende numa pilastra de um armário e sai para chamar a polícia. Lucius então aparece e percebe que em cima desse armário tinha uma gasolina. Ele então abre a gasolina, jogando-a toda no corpo do Will e usa o seu poder de combustão. Charles então discute com Nancy sobre Lucius. O ritual é que eles têm que sair daquela casa, mas ela não acredita. Coitado do Charles, tá ficando maluco já. Lucius então escreve no seu diário: "Chegou a sua hora, mamãe", e usa o controle mental para fazer Charles usar uma arma de pregos e matar Nancy. Tudo isso acontece na frente do detetive e de um policial. Charles, vendo o que ele acabou de fazer, foge e o detetive vai atrás. O policial então é morto por Lucius mais tarde usando telecinese e um ventilador de teto. Lucius coloca fogo na casa usando seu poder de combustão. Os padres aparecem na casa a mando de Charles e o Lucius acaba os finalizando. Nesse momento, o Lucius está mais poderoso do que nunca. Charles então aparece novamente na casa e confronta Lucius, fazendo assim com que aconteça a batalha final. Return to the fires of hell! The power of Christ compels you! I fear you not! O jegue do detetive MacGuffin chega e vê a casa completamente em chamas com apenas o Lucius lá dentro. Já que tudo pegou fogo, não tem como encontrar provas de que o Lucius fez aquilo tudo, e mesmo se tivesse, o detetive não ia ligar as coisas ao Lucius porque ele é muito burro. O jogo então finaliza com todo mundo morto e o Lucius livre para continuar com sua onda de matanças. Eu não sou um cara que liga muito pra conquista em jogo, pra platinar jogo, eu nunca platinei nenhum jogo que não seja só jogar a história e você ganha a platina, mas eu resolvi dar uma olhada nas conquistas de Lucius na Steam, porque bom, ele é um jogo bem curto, mas tem 58 conquistas. E Lucius é um jogo linear, não é um jogo de mundo aberto ou com muitas possibilidades. Não existem maneiras diferentes de finalizar um personagem ou não, você tem maneiras específicas e corretas de eliminar um bonequinho. Então como é que eles fizeram para fazer 58 conquistas se não seja só repetir o jogo 27 vezes? Então,
Eu acho que ele tem 3 conquistas bem estúpidas, que elas literalmente só servem para inflar o quanto tempo você vai ficar com o jogo aberto. A primeira é tudo a Dante Manor. Dante Manor é o nome da casa do Lucius, da mansão dele, que basicamente você tem que ficar andando 10 milhas com o seu triciclo. O que já é estúpido, porque 10 milhas é muita coisa, você vai ficar só dando volta em círculos até que essas milhas acabem. Mas tem outras duas que são piores do que essa. A conquista I Like This Game, ou Eu Gosto Desse Jogo em português, ela é tão estúpida, tão estúpida. Basicamente você tem que ficar com o jogo aberto por 20 horas. Quer dizer, você tem que jogar o jogo por 20 horas. Ninguém vai jogar essa merda por 20 horas. Vai deixar só ele aberto lá na Steam e pronto. 20 horas, ganhou o troféu. Mas tem um pior, chamado I Am Addicted, ou Eu Estou Viciado. Você tem que ficar com o jogo aberto por 40 horas. Se você for procurar quanto tempo demora pra platinar Lucius, vai estar cravado lá 40 horas. Porque você pode fazer literalmente todas as outras coisas e vai sobrar muito tempo pra dar 40 horas. Fazer uma conquista em que você tem que ficar 40 horas com o jogo aberto é só balela, é estupidez. É só um jeito de deixar o jogo inflado e te fazer perder tempo. Então não, se eu conseguir a platina não é porque eu estou viciado no jogo, é porque eu deixei ele aberto e esqueci. Mas bom, o jogo não teve avaliações muito positivas quando foi lançado, na verdade foi bem divisivo. Foi um jogo bem medíocre, olha só que surpresa. Eu acho que muita gente foi esperando algo grande, levando em consideração a premissa, e bom, se você faz um jogo em que você é o anticristo, você espera que seja um jogo legal, divertido, com várias possibilidades, oh meu Deus, eu vou ter poderes, eu vou matar pessoas, eu sou uma criança do mal. Mas aí você vai jogar o jogo e vê que é só pegue um item X e leve pro lugar Y e mate personagem X e Y. Bom, eu dei uma esculhambada no jogo, mas ele não é a coisa mais horrorosa do mundo. Se tu não tem nada pra fazer, vai jogar. Eu paguei super baratinho nele, acho que foi R$3 na época, então assim, pô, super barato, dá pra tu se divertir um pouco. E as avaliações dele na Steam são muito positivas, então, né, vai que você se divirta. Agora, o Lucius 2 e o Lucius 3 é tipo uma ladeira abaixo, então eu não gostei desse daqui, imagina dos próximos. Eu não pretendo jogar não. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, se inscreve. É isso, a gente se vê na próxima aí. Espero que com um jogo ou um filme melhor da próxima vez, né? Valeu!